Bíblia aberta, celular aberto, ligado, iPhone. A igreja aqui está proibindo, né, usar esse aplicativo da Bíblia, né? Não, você deve usá-lo. Só que após usar, você vai desligar e não vai ficar na internet batendo papo com seus amigos e amigas, né? A gente tem que ter compromisso, ter responsabilidade. Geralmente, nós falamos e ensinamos assim na igreja: você precisa falar com Jesus, você precisa conversar com Jesus. Agora, esse texto é o inverso, é uma conversa de Jesus com os discípulos. Então, nós, pelo dessa manhã, dizer assim: nós precisamos conversar com Jesus, deixar Jesus conversar conosco, amém? Deixa Jesus falar conosco. Nós, nesse texto, nos leva a entender que vivemos como gente grande. A maioria de nós que está aqui nesta manhã é adulto. Adulto que cresceu, mas nós podemos não amadurecer espiritualmente. Então, não estou falando de maturidade emocional. Gente que quer ser honrado, respeitado. Quando eu falo em gente adulta, madura, eu falo em gente que tem caráter, gente que tem qualidade, digna. E esse texto, através desses dois personagens, ele me leva a pensar que eu preciso sair da infância para a maturidade. Não pode falar como, pastor? Mas como fazer a transição, fazer a passagem do Deus da infância para o Deus da maturidade? Quando criança, a forma, aqui nós temos nesta manhã, as SDs distritais de toda a região, da maioria da região, da quarta região, do Departamento de Trabalho com Criança, a coordenadora regional. A gente, como criança, tem uma forma de ensinar sobre Deus. Então, eu estava comentando que a gente cantava: eu sou uma florzinha de Jesus. 3 palavrinhas só que eu aprendi de cor. Mas a gente também cantava algumas coisas que até hoje a gente fica assim, preocupado, né? A gente cantava: cuidado com os não pega. Então, eu sempre tive a sensação, eu na minha infância, que Deus era um Deus que, quando eu tocava em algo errado, Ele me dava uma fiscada. Ele podia decepar a minha cabeça com uma espada. Era a noção que eu tinha desse Deus. Só que eu cresci, eu não posso continuar vendo Deus assim. Então nós falamos sobre Deus como metáfora. Mas Deus, Ele está além da nossa fala. Deus está além do nosso discurso. E às vezes, na nossa forma de verbalizar Deus, nós podemos deixar Deus aquém. E, irmãos e irmãs, Deus é um Deus transcendente que ultrapassa
nos jornais, tem várias populares, né? Jornais, estão dando jornal para a gente ler. Uma declaração surpreendente. Aí eles mesmo fazem uma pergunta e respondem. Nós esperávamos que fosse ele que traria a restauração de Israel. Qual a imagem desses dois homens têm de Deus? De um Deus libertador, de um Deus que viria para enfrentar o Império Romano na pessoa de Jesus. Então, por que esse Jesus é tão importante? Os romanos crucificaram gente, crucificariam gente que não tinha, mataram e crucificaram. Com a crucificação vinha a morte. Então, porque eles, a cada romano que morria, não faria a mesma pergunta? Porque naquele Jesus, eles tinham uma expectativa que eles criaram a partir da escola dominical, a partir do discipulado, a partir da pregação dos pastores da igreja naquele dia. Trazer a glória de Israel, nós esperamos isso. O que nós queremos, como dois discípulos, determina a expectativa que eu tenho a respeito dele, e eu espero esse Deus libertador. Dois discípulos, dois crentes com a formação consciente deles equivocada, com a formação cristã equivocada. Na verdade, eles estavam dizendo o seguinte: para nós esperávamos um Davi guerreiro, Davi de Israel. Nós esperávamos um Davi superlativo, onde a necessidade, o desafio político, econômico, opressor, circunstancial é muito grande. Se Davi fez tudo aquilo para Israel, Jesus teria que fazer frente ao Império Romano. É isso, irmãos e irmãs, que eles estão dizendo. Um rei que conduziria Israel no conflito contra Roma, mas esse rei teria que ser vitorioso, porque o Deus que nós entendemos é um Deus de guerra. Ele tem, irmãos e irmãs, dias após, nós esperávamos aquele Deus que usou Moisés para libertar o povo. Os olhos obscurecidos, ofuscados, impedidos de ver. Ocorre que, quando nós não temos a revelação de Deus, aí nós nos firmamos para discutir os projetos da igreja. Não que isso não seja pertinente, mas não é essência fundamental. Nós discutimos o projeto de Deus a partir da nossa formação, e não a partir de uma formação com revelação de Deus, com revelação da palavra de Deus. Se eu sou um economista, eu quero discutir um projeto à luz do planejamento estratégico apenas. Se eu sou um filósofo, nós estamos uma professora de filosofia, eu quero discutir Deus se eu tenho uma conversão genuína a partir apenas de conceitos filosóficos. Os olhos obscurecidos e impedidos de ver. Meus irmãos e irmãs, que eles decidiriam. E agora? O que é que nós vamos fazer, já que não houve conquista? Aí Jesus resolve ensinar com eles, dizendo assim: vocês custam, vocês são mestres,
colabora em a caminhada. Meu Deus é Deus da família. Eu sou um pai ausente. Meu Deus é o Deus da solidariedade, mas eu sou uma parede. Na verdade, as minhas atitudes refletem mais que eu sou marrom do que a Deus. Bota a misericórdia a Deus. Querido, a Bíblia ensina que o que Ele é o que se propõe que nós devemos ser. Eu vou repetir para você. A Bíblia ensina que o que Ele é o que se propõe o que nós devemos ser. Nós não podemos ser outra coisa, independente da minha necessidade. Há poucos dias eu liguei a televisão e eu ouvi uma frase de um pregador da igreja da Assembleia de Deus lá do DAS. Quero dar um crédito lá. Isso foi uma coisa que me arrepiou todo. Isso é coisa só para crente de verdade, crente da época do Império Romano. Ele diz o seguinte: eu quero nesta manhã dizer perante todas as forças espirituais que eu estou aquecendo a palavra. Se nesse dia tudo der errado, se nesse dia a nossa vida, a nossa igreja, circunstâncias as mais adversas, absurdas e catastróficas acontecer na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, acontecer nessa nação, seja qual for o caos, eu quero que o inferno ouça, que o mundo espiritual ouça: nós não negaremos o nosso Jesus, nós continuaremos a declarar que Ele é o Salvador e Senhor da nossa vida. Irmãos e irmãs, quando o nosso castelo cai, a gente desespera e põe a mão na cabeça e ignora Deus, como diz o Deus aonde eu está. O Senhor me abandonou. Se o Senhor é Deus, por que eu estou metido nessa confusão, nessa igreja? Meu irmão, minha irmã, eu quero colocar para você 3 questões para te concluir. Para a gente, primeiro, o Deus que nós servimos. A Bíblia diz que Ele é o Filho e a imagem perfeita. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a imagem perfeita do Pai. Aleluia! Nós servimos a um Jesus que é a imagem perfeita do Pai. Então eu estou aqui nesta manhã para dizer que você não é uma produção genérica. Você não é uma produção falsa. Você é a imagem do Filho de Deus. Você é a imagem de Jesus Cristo. Você é isso ou não? Você quer ver quem quer ver Jesus essa manhã? Quem quer ver Jesus essa manhã? Então olha lá para o irmão, diz: eu estou olhando para a imagem de Jesus. Você é a imagem de Jesus. Agora eu pergunto para ele assim: falso ou verdadeiro? Falso ou verdadeiro? Aleluia! Amém? Onde está a imagem verdadeira de Jesus Cristo? E eu vou dizer para você, de acordo com o texto, tá? Isso está em você, só para você dar. Então, eu vou dizer: segundo, nós precisamos crer através do ensino do discipulado da escola dominical. Nós precisamos crer através do ensino do discipulado da escola dominical. Por quê? Quando ele ensinava, houve uma conversão, houve uma libertação, houve um entendimento, houve uma compreensão do fundamento básico para que eles pudessem tomar a decisão. Não, irmãs, vamos pregar a Bíblia, vamos ensinar a Bíblia, vamos ensinar a palavra de Deus, vamos fazer um verdadeiro discipulado, vamos levar as nossas crianças a uma conversão desde a infância, deixar a semente viva no coração delas, em nome de Jesus, amém? É responsabilidade nossa. Pesa sobre o ombro do Ricardo, do Delcio, do Gustavo, do Elias, da Helena, essa tarefa. Foi assim com Jesus, deve ser assim conosco, terceiro. Nós
precisamos saber que a maturidade, fruto da conversão, do meu entendimento de Deus e de Jesus, não responde às minhas expectativas, mas manifesta a glória dele. Mas manifesta a glória dele. Eu quero ser crente, eu quero ser metodista, para resolver os meus problemas, para resolver o problema do meu Deus, ou eu quero ser crente, maduro, genuíno, para que independentemente de resultados, a glória seja dada ao meu Deus. Eu quero que você aprenda para orar assim, mas isso tem uma consequência. Eu estava orando numa madrugada em 1982, fazendo jejum de Daniel, e eu estava orando para namorar Leslie. Aí a Leslie não me queria. Você já sabe que essa igreja eu me disse 500 vezes. Aí a Leslie só sabia falar não. Tentação nem sempre é uma coisa boa. A Leslie nunca disse sim para mim até hoje. Ela disse, vou tentar. Foi a melhor tentação da minha vida. Ela disse, vou tentar. Uma tentação boa. Então tentação boa e ruim. Aí numa madrugada eu estava orando o Espírito de Deus para você quer namorar e casar? Nossa, que massa. Todinho para isso. Eu sei que vocês me querem. Mas aqui eu quero ou me quer. Aí eu senti aquela voz falar comigo 3 horas da manhã, de joelho no barco, frio, 9 graus naquela cidade. Para que você quer casar? Ah, eu quero uma mulher. Eu quero alguém que esteja do lado, eu quero namorar, eu quero criar toda a vida que é normal para o casamento. Aí ele estava dizendo, para quem você quer a glória? Eu falei, mas lógico que é para quem? Ou então, eu não posso te falar essa coisa. Porque a esposa é para você fazer feliz. A esposa que você tanto diz que ama, quer viver sua vida com ela, tem que entrar na sua vida não para trazer glória para você, mas trazer glória para o teu povo. Deus, se você ofertar a sua esposa para o louvor da minha glória, eu a te darei em volta. Eu estava empolgado na verdade de uma paz, sempre comigo um pouco de acesso, só um pouquinho, sempre comigo. Deus, mas eu queria tanto para mim. Aí eu orei, Deus, eu aceito. Eu vou noivar, namorar, noivar e casar, e a minha esposa não será apenas minha. Em primeiro lugar é para mim. Foi a primeira vez que eu entendi isso. E isso mudou toda a minha vida. Todo o meu ministério. Foi a terceira coisa, maturidade que sabe que a vida é para a glória de Deus. Você, a sua vida, o seu talento, o seu recurso, o seu emprego, a sua casa, o seu carro, o seu talão de cheque, a sua economia, a sua aposentadoria, os seus recursos que você tem, as habilidades que você tem, nada é para você, é para a glória do seu Deus. Deus, usa a minha vida para manifestar a tua glória, mas também usa a minha vida para dar poder através de mim. Se eu quero o poder de Deus, se eu quero ser cheio do Espírito Santo, o dom não é meu, é do Espírito Santo. Então não há mérito em mim. O que Deus faz em mim é para a glória dele. O que Deus faz através de mim é para o seu
tem o Jesus na infância, tem o Deus na infância que nos gera maturidade, não sabe o que é uma fé madura e sacrificial. O lema da Jucu é: deixe o seu coração ser quebrantado pelas coisas que quebrantam o coração. Deixe o seu coração ser quebrantado pelas coisas que quebrantam o coração de Deus. Muito bem, isso. Deixe o seu coração ser quebrantado pelas coisas que quebrantam o coração de Deus. Aí eu pergunto essa manhã: o coração desses homens era quebrantado por aquilo que quebrantava o coração de Jesus? Interesse nacionalista, patriótico, político, interesse de PT, Dilma, de PMDB, Aécio. Vamos trazer para o nosso dia. Mas não podemos também abrir isso, porque senão vamos achar, né? É a coisa feia. Querido, a sua inquietude nessa manhã é por causa da inquietude do coração de Deus? Ou é por causa da sua vidinha, da minha mediocridade? Deus, Ele não deu um carro, Deus ainda não deu uma casa, Deus aí a gente, nós temos Deus suficiente. O texto diz que eles tiveram os olhos abertos e Jesus desapareceu da vida deles. Aí vai para a gente orar para a pessoa dominical, para dar um presente. Jesus desapareceu da vida deles. Para onde foi Jesus? Nós não cremos no Jesus desapareceu. Me ajuda. Deus, que é um sábio, mas a gente já sabe, né? Deus, a gente prepara, ora, atende com o outro, aí depois chega de coisa, o outro na cruz, né? Tá? Mas para onde foi Jesus, Tiago? Alexandre, Jesus desapareceu do meio deles. Então vamos lá. Um pregador, ele estava ensinando para pescadores, exegese, pastora, teóloga, de pescadores. Aí quando ele ensinou, Jesus desapareceu do meu Deus, falando na luz. Um pescador levantou e disse ao pregador assim: para onde ele foi? Aí o pregador levou um susto. Sobre isso, eu não preparei, né? Pensou. Então não me faça a pergunta que eu não preparei. Mas querido, o outro era analfabeto. Então não quer dizer que tem que ter só conhecimento cultural para entender a escritura. Não é isso que eu estou pregando essa manhã. Ele olhou para mim: você não sabe? O pastor quase respondeu também não. Aí ele disse: Jesus desapareceu do meio deles porque entrou neles para morar para si. Amém, irmão? Nossa educação cristã precisa nos levar a ter essa exegese, essa hermenêutica, essa interpretação, essa melhor coisa que tinha. Ele desaparece à vista deles, mas quando entra dentro deles, eles voltam para Jerusalém e existe uma coisa fantástica. Nós já havíamos sido ao mundo, nós ouvimos falar que ressuscitou, nós tínhamos expectativa de um Jesus patriota, de um Jesus guerreiro nacionalista, mas